Nessa época eu tinha 20 anos e eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 3 anos. E, na verdade, foi meu primeiro namorado, no qual eu amava muito ainda, apesar de ter sido um relacionamento bem tóxico. Eu sofria muito com ele, passei maus bocados, sabe, com ele. Mesmo assim, eu não queria terminar. Era como se eu dependesse dele pra tudo, sabe? Como se sem ele eu não conseguisse viver. Era um relacionamento muito tóxico. Mesmo assim, eu gostava muito dele. Não sei se era amor, mas eu gostava muito dele. Talvez por ser o primeiro namorado, né? Então eu tinha saído desse relacionamento. Eu tava conhecendo, não tava namorando, não tava ficando com um amigo da minha irmã, o Ricardo. A gente tava só conversando mesmo, sabe? Eu não cheguei a nem trocar beijinhos com ele, nem nada do tipo, nada mesmo. Era só se conhecendo, porque ele sabia da minha situação. E no momento eu quis enganar ele, quis dar esperanças pra ele, porque eu ainda gostava do meu ex, né? E bem nessa época, minha mãe conheceu uma pessoa, uma amiga, digamos assim, né? De repente, essa amiga da minha mãe, né, começou a andar muito na nossa casa, começou a se mostrar muito amiga, sabe? Conversava muito sobre tudo, dava conselhos. Realmente, quando a gente via assim, parecia ser uma amiga de verdade mesmo, sabe? Uma boa amiga. Ela sempre ali me dando os conselhos. Eu contei pra ela a minha situação, que eu gostava muito ainda desse meu ex e tal. E falei pra ela que tinha um rapaz, né, que era o Ricardo, que tava querendo namorar comigo. E eu falei pra ela que não, que eu não tinha aceitado, que eu ainda gostava do meu ex e que a gente tava só conversando. Se rolasse alguma coisa, a gente poderia vir tentar, né, ficar ou alguma coisa, ou namorar, sei lá. E eu contei pra ela tudo isso. E ela começou a me incentivar, ai, fica, tal, deixa de ser boba. E me dando conselho. Foi aí que eu aceitei sair com o Ricardo. A mando dela, por causa dos conselhos dela, eu aceitei sair com o Ricardo. Mas saí assim, tipo, gente, a gente foi pra pracinha, tomar um sorvete, só isso, nada mais. O que rolou foi só um beijinho assim, sabe? Bem de leve, sabe, gente? Um beijinho assim que eu nem gostei. Só um beijinho assim, bem xoxo, sabe? Aí, quando eu cheguei em casa, ela já tava lá. Foi em torno de umas 9h30 que eu cheguei em casa. A gente tinha saído assim já um pouco tarde, sabe? A gente tinha saído talvez umas 7h, 8h. A gente passou pouco tempo, até porque não foi uma coisa que me agradou. E eu quis voltar logo pra casa. Ela já tava lá e eu contei pra ela. Ela perguntou como é que foi e tal. Eu falei pra ela, sim, eu vou falar um pouco sobre ela. Essa mulher tinha por volta de uns 50 anos. E ela tava se mostrando ser muito minha amiga, sabe? E eu só com 20 anos. Eu gostava, assim, sabe, de ouvir os conselhos mais velhos e tal. E ela tinha por volta dos seus 50 anos. E parecia ser uma mulher muito madura. Ela era uma pessoa, assim, daquele tipo bem extrovertida, sabe? Que conversava muito, que falava demais, que se mostrava sempre estar preocupada com todo mundo, queria ajudar. Sabe, gente, sempre o estilo de gente falsa. Pra mim, quando eu vejo uma pessoa que é desse jeito, eu já fico com o pé atrás, sabe? Só que na época eu era muito imatura, era muito ingênua. Essa mesma noite eu falei pra ela que a gente tinha ido na pracinha, tinha tomado um sorvete e tinha conversado e o máximo que aconteceu foi só um beijinho. Isso foi o suficiente. No outro dia, quando eu acordei, a Carol era minha amiga, ela chegou na porta e falou assim, Roberta, vem cá. Ela falou assim, a Inês tá falando muito de você lá na vizinha, da nossa vizinha, né? A Inês era a dita cuja, essa mulher que se aproximou da gente, né? Da minha mãe e de mim. Eu falando o quê? Porque, gente, eu tinha 20 anos apenas, eu nunca tinha namorado com ninguém a não ser o meu ex-namorado. Ele foi meu primeiro e meu único até o momento. E com o Ricardo, como eu falei pra vocês, foi apenas um beijinho. E foi aquela coisa assim, meia boca, sabe? E ela tava falando de mim. A Carol falou que ela tava falando de mim. Quando eu cheguei lá na minha vizinha, olha, eu preferia nunca ter ido lá. Me deu tanta raiva daquela mulher. Essa mulher falava tanto de mim, mas falava tanto, falava tão mal, falava tanto, 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 tanto. Ela ainda teve a coragem de olhar na minha cara e falar assim: fala que é mentira. Eu, claro que é mentira. Ela, mentira não. Você me falou tudo isso. Só o que ela falava são coisas absurdas que eu nunca tinha feito na vida. Gente, eu quero pedir desculpa pra vocês o barulho aqui, porque aqui do lado tá tendo uma construção, tá bom? E então ela falou palavras absurdas, coisas absurdas de mim, coisas que eu nunca tinha feito na vida e nem pensava em fazer, porque pra mim eram coisas absurdas mesmo. Ela falou horrores, horrores lá na casa dessa vizinha. Foi lá na casa da mãe de uma amiga minha. Essa amiga minha, ela era da escola.
Desde os primeiros anos que a gente estudava junto, a gente era muito amiga, amiga de infância mesmo. Ela foi lá na casa da mãe dessa minha amiga e disse um monte, falou. Mas olha, eu queria poder falar aqui pra vocês as coisas absurdas que ela falou de mim. Ela simplesmente rasgou meu nome na cidade. Não foi só lá, não. Ela falou na casa da minha vizinha, na casa da mãe da minha amiga. Onde ela passava, ela falava de mim, sabe? Ela falou coisas terríveis, terríveis sobre mim. Isso me deixou quase que eu entrei em uma depressão. E eu ficava me perguntando, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Por quê? O que eu fiz pra tá passando por isso, sabe? Vocês não têm noção de como eu fiquei na época. Vocês não têm noção. Eu fiquei muito mal, muito mal. E a única coisa que eu pensei foi em procurar uma igreja, procurar ajuda, sabe? E quando eu fui na igreja, eu senti um pouco de paz mesmo, sabe? Mas aquilo não saía de mim, sabe? Aquilo não saía. Eu não conseguia entender por que uma pessoa era tão mal, sabe? A esse ponto de querer fazer isso a troco de quê? Eu nunca tinha feito nada com ela, sabe? Nunca. Não sei o motivo dela ter feito isso comigo, que tanta raiva era essa que ela tinha de mim. Ou era só maldade mesmo que ela tinha, não era só comigo, que era uma pessoa ruim mesmo, sabe? Que fazia mal de graça mesmo, sabe? Mas eu fui levando a vida, só pedi que ninguém acreditasse, mas era difícil, né, gente? Eu sei que no fundo, eles pensavam que era verdade. E pra completar, ela foi lá nesse menino e contou também, né? Encheu a cabeça dele de coisa, falou um monte de coisa. Eu fui lá falar com ele, dizer pra ele que era mentira. Ele falou assim: por que você fez isso? Ele também acreditou nas coisas que ela falou. Ele falou: com que interesse você falou isso tudo? Sabe, gente, era tão pesado que ela falou que até o rapaz ficou meio constrangido. Porque se fosse em outro caso, em outros casos, né, de alguns homens, eles iam gostar de eu ter falado, porque no caso, eles mesmos falavam, né. E esse rapaz não, ele ficou muito chateado e não quis mais conversar comigo. Ele não queria conversar comigo, eu não sofri nada, porque eu não gostava dele mesmo. Mas eu fiquei triste por ele e as demais pessoas terem acreditado, sabe? Mas eu fui continuando a vida, seguindo a minha vida, e tudo foi se encaixando, sabe? E eu tenho convicta, certeza que isso não aconteceu e isso pra mim basta. Mas foi bem difícil na época. E foi então que eu consegui um emprego em uma outra cidade. Essa cidade que eu morava, ela não era tão grande, sabe? Ainda piorou as coisas por ser uma cidade pequena. Quando é cidade pequena, as notícias correm mais rápido, as pessoas falam mesmo e todo mundo se conhece e essas coisas. Depois disso, eu consegui um emprego em uma cidade vizinha, uma cidade um pouco maior. E a minha vida começou a se encaminhar, sabe? Tudo dá certo. E lá eu conheci o Marcelo, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Eu sei o quanto eu amo ele e o quanto ele me ama. E hoje a gente tá casado, a gente tem 2 filhos. Tô bem resolvida, temos a nossa casa, a gente vive bem. Mês passado eu voltei na cidadezinha onde a minha mãe ainda morava, né? E vi aquela mulher. Olha, eu não sei se aquele ditado que diz assim, que aqui você faz, aqui você paga. Não sei se é bem isso, mas aquela mulher tá numa situação decadente. Ela ficou perturbada, sabe? Ficou louca mesmo, sabe, gente? Ela anda nas ruas, o cabelo todo bagunçado, a mulher anda com roupa toda rasgada, a mulher anda falando sozinha, sabe? Ela ficou louca mesmo. Eu não sei se ela tá pagando pelo que ela fez, porque com certeza ela não fez só comigo, né? Ela deve ter feito com mais pessoas. E é isso, gente. Eu acredito sim que a lei do retorno existe. Então, gente, essa foi a história de uma inscrita aqui do canal que ela enviou pra mim. E eu vou estar disponibilizando mais na frente um e-mail para vocês estar enviando para mim suas histórias, se quer que apareça aqui no canal suas histórias. Então é isso, se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificação de toda vez que for postado vídeo novo. E um beijo, fique com Deus e até o próximo.